Boa tarde. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de LDB. E hoje nós vamos tratar de etapas, né? E calendário escolar e avaliação. Eu me lembro lá na última aula, onde eu falei sobre, vamos aguardar isso aqui, sobre a organização do currículo, das turmas. Eu ainda vou falar sobre isso, tá bom, gente? Eu vou dar continuidade a esses slides aqui, que é um slide novo. Depois a gente vai continuar e eu vou voltar falando naquilo ali que tem a ver com esse assunto de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu só... Então, nesses slides aqui, ele fala sobre a educação básica e as suas etapas. Existem 3 etapas na educação básica, até falamos isso acho que na primeira aula. A educação infantil, o fundamental e o ensino médio. Lembrando que a gente divide a educação infantil em 0 a 3 anos a creche, de 4 a 5 anos a pré-escola, e o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Mas ensino fundamental é uma coisa só, de 6 a 14 anos, ok? Podendo ser ofertada e organizada nas formas de todas as especificações que estão no artigo 23. Aí, eu começo a aula falando daquele artigo, do último artigo que a gente parou a nossa aula. Então, os critérios de organização segundo o artigo 23 são séries anuais, períodos semestrais, ciclo de alternância regular de períodos, grupos não seriados com base na idade, competência ou forma diversa, desde que o processo de aprendizagem assim o recomendar. O que significa isso? A LDB, ela nos dá uma certa liberdade para a organização das nossas salas, nossas séries, nossas turmas, vamos dizer assim. Ela nos dá uma liberdade ao ponto da gente poder trabalhar com as nossas necessidades reais. Então, quando ela foi lançada, ainda estávamos naquele ritmo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e nós trabalhávamos muito com série. No primeiro ano, por exemplo, não estava dentro do ensino fundamental. O primeiro ano era classe de alfabetização. Não sei se vocês lembram, se vocês estudaram em classe de alfabetização, ou se vocês já ouviram falar. Era o antigo CA, né? Classe de alfabetização. Quando eu comecei a trabalhar com classe de alfabetização lá no 1990, 30 anos atrás. Então, quando veio a lei, a LDB, ela traz essa possibilidade de estarmos trabalhando em ciclo, em série, alternando, né? E recomendando uma melhor forma que fosse possível. Por que ela dá essa liberdade? Porque, assim, muita gente não entendeu o ciclo, muita gente achou que o ciclo era aprovação automática. Ciclo é uma coisa, aprovação automática é outra. Ciclo, nós falamos de competência, de habilidade, desenvolvimento, de objetivo a ser alcançado. Provação automática dá uma ideia de que não precisa fazer nada e o aluno é ser aprovado. Então, o que isso nos ciclos, vamos dizer assim, ainda não emplacou, não deu muito certo, os professores resistem, as famílias resistem. Por quê? Porque, de certa forma, ele não foi compreendido na questão da capacidade de organização por capacidade, por idade. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui desse critério de organização que o artigo 23 fala. Vamos imaginar que isso foi muito comum, muito comum. Quando nós estávamos em série, que a gente retia o aluno no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e assim sucessivamente, a gente reprovava muito, o índice de repetência era altíssimo. Então, o que acontecia? Os alunos eram reprovados no primeiro ano uma vez, 2 vezes, às vezes até 3 vezes no primeiro ano de escolaridade. Então, ele entrava com 6, vamos dizer assim, lá na classe de alfabetização,
Ele entrava com 6, ele era reprovado, ele ficava com 7, ele era reprovado, ele ficava com 8. Então é assim, ele estava sempre fora da idade série. E isso também era um grande problema, porque eu já cheguei a dar aula, gente, numa mesma sala de alfabetização, de alunos de 6 anos até 12 anos de idade. Nós sabemos que o desenvolvimento infantil é completamente diferente. Uma criança de 6 anos conviver, dividir experiência com uma criança de 12 anos é perigoso em todos os sentidos. Não porque a criança de 12 anos seja perigosa, mas que os interesses, o conhecimento, amadurecimento é completamente diferente. E isso acontecia. Então, a LDB veio para a gente organizar a escola de forma a atender a todos, não excluir. Então, criou-se muito turma de aceleração, não sei se vocês já ouviram falar. São crianças fora da idade e que ficam em turmas vamos dizer assim, de conhecimento anterior à idade dele, mas com crianças da idade dele. Então, vamos lá. Vamos imaginar umas crianças de 9 anos, 10 anos que não saibam ler. Eles se juntam, a escola organiza essa turma, botam todos eles naquela turma, não porque é burro, não porque tem problema, não porque... Esses preconceitos, gente, não cabe mais na escola. Nós temos que dar conta de ensinar todos. Se todos não aprendem da forma que nós ensinamos, nós temos que adequar a nossa forma de ensinar do jeito que ele aprenda. Agora, não posso querer que uma criança aprenda, uma criança que tem facilidade de aprendizagem, que tem suporte, que tem experiência, que tem um currículo oculto, que tem uma série de coisas que favoreçam a ela, aprenda no mesmo tempo de uma criança talvez desassistida, uma criança com o histórico dela não muito favorável, uma criança que não possui um apoio, um ambiente alfabetizador dentro da sua casa, não teve acesso à cultura, a conhecimento e nunca foi, se preocupar com ela. Isso influencia sim. Mas se isso não tem em casa, nós temos que promover isso dentro da escola. É o nosso papel. Nós temos que criar esse ambiente alfabetizador, nós temos que dar suporte a essa criança com leitura, com escrita, com material, proporcionar aulas de forma que ela tenha acesso à cultura. E tudo isso faz com que a criança avance. Então, esse artigo ele fala que nós podemos organizar a nossa escola. Não precisa ser permanentemente assim, mas se precisar, eles estão amparados por lei. Então, ali no finalzinho fala de forma a que a aprendizagem assim o recomendar. Ano passado, lá na escola, nós fizemos isso. Nós tínhamos o problema de um terceiro ano, 2 terceiros anos, com 17 alunos analfabetos. O resto da turma, 2 turmas com 60 alunos, vamos botar assim, era menos um pouquinho, 58, 54. Não, 56. Nós tínhamos 17 desses 56 analfabetos. Nós poderíamos fechar os olhos, fazer de conta que nós não estamos vendo, passar para a família, dizer que o problema é da família. Não, o problema era nosso. Se nós não alfabetizamos essa criança, o problema era nosso. Então, nós tínhamos que dar condição para ajudar essas crianças. Por isso que eu botei mão neste artigo e mostrei para a diretora, falei, nós vamos criar uma situação pedagógica favorável que atenda essas crianças. E assim nós juntamos crianças de 9, de 10, de 9, de 10 e de 8 anos. Tinha até 11 também, eu acho. E foram 17 crianças. Das 17, 13 que nós conseguimos alfabetizar. As outras 4, as outras 4 crianças, uma mãe não aceitou, que a gente ia trabalhar com currículo de alfabetização. 2 mudaram e uma eu não me lembro muito bem o que aconteceu com ela. Mas as que ficaram, gente, hoje estão... Aí nós tivemos que fazer uma reprovação nelas, porque a gente está no processo de alfabetização, mas presta atenção, essas crianças hoje estão lendo e escrevendo.
estão felizes da vida. Agora nós estamos trabalhando com currículo, fazendo o terceiro ano de novo. Estamos trabalhando com o currículo do segundo e do terceiro, para que ano que vem elas avancem para o quarto ano e acompanhem a turma da escola do quarto ano. Mas o que nós não deixamos passar? Eles passarem para o quarto ano sem saber ler e escrever e continuar passando. Porque a escola tem que ter esse compromisso. É isso que está dizendo aqui nesse artigo 23. Não sei se esse exemplo faz entender que é possível organizar a escola por ciclo, por série, com alternância e para favorecer a aprendizagem dos alunos. Então vamos lá. Calendário escolar. Não sei nem quantos minutos que eu tenho. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho. Não sei quantos minutos que eu tenho, tá fechado aqui. Calendário escolar. Gente, nós estamos vivendo um momento agora que a discussão é o calendário escolar. Nós sabemos, olha, eu vou ler aí, depois nós vamos discutir isso. O calendário escolar possui algumas peculiaridades, pois consegue ser rígido e flexível ao mesmo tempo. Vamos entender quando ele é rígido. Ele é rígido porque não é possível reduzir a carga horária em hipótese nenhuma. O mínimo a ser cumprido são 800 horas, distribuído no mínimo 200 dias. Porém, esse requisito é diferente na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Vamos entender isso melhor. Agora vamos entender por que ele é flexível. Depois eu volto na educação infantil. Ele é flexível no sentido de se adequar às peculiaridades locais, como em escola de campo, por exemplo, em que o calendário se adequa ao plantio, à colheita ou eventos nacionais climáticos que também se encaixam aqui. Então, existe essa flexibilidade de mudar, por exemplo, férias, mudar o recesso, dependendo do local que está essa escola, na comunidade. Agora vamos pensar na situação que nós estamos vivendo agora, de pandemia. O MEC baixou uma portaria falando da flexibilidade desse calendário, nos dando condições de fazer em EAD, tá? E não exigindo, presta atenção, os 200 dias. Não exigindo os 200 dias, porém as 800 horas, que é inflexível nisso aí. Então, o que pode acontecer com todas as escolas daqui em diante, quando nós voltarmos da pandemia? Nós podemos, se o MEC fazer a portaria e reconhecer este momento de EAD que nós estamos vivendo, mesmo nós sabendo que nós não estamos atingindo a todos os alunos, que não são todos os alunos que estão tendo cobertura, que estão tendo assistência, que estão tendo acesso à internet, que estão podendo imprimir ou então escrever o conteúdo. Isto é fato. Isso tem que ser reconhecido. E então, se o MEC reconhecer essas horas que nós estamos trabalhando como horas trabalhadas, o nosso calendário não vai sofrer tanta alteração quando nós voltarmos. Agora, se o MEC não reconhecer essas horas, porque o que é inflexível são as horas, talvez nós teremos que fazer adaptações. Adaptações, gente, não seria uma carga horária maior, vamos dizer assim, eu trabalhar de manhã e de tarde com as crianças. Talvez seja uma assistência, uma complementação, mas de uma forma que as crianças tenham acesso. Porque usando a internet, nós não sabemos que as crianças têm acesso. Mas ele indo para a escola, levando o módulo aula, fazendo em casa, talvez, e voltando com esse módulo aula, talvez o MEC reconheça isso como complementação de carga horária. Mas isso não está definido porque não baixou mais nenhuma outra portaria validando essas horas EAD. Tá bom, gente? Eu já falei para vocês que o MEC é responsável pelas universidades